José de Abreu tinha sido condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 20.000 de indenização para o Hospital Albert Einstein, tá? Porque ele publicou um post em janeiro de 2020, antes do documentário, dizendo bem, ele ajudou muito na divulgação do documentário, mas isso foi antes do documentário, e ele tinha publicado um post em que ele atribuía o evento de Juiz de Fora ao Mossad. Então, ele fala do Mossad, fala da visita do Benjamin Netanyahu ao Brasil, logo no início do governo, e ele dizia, até fala do Netanyahu exatamente como ele é mesmo, já chama de um sanguinário, etc. E ele fez isso, que fez o Albert Einstein. O Albert Einstein o processou, exigindo uma indenização. A primeira instância condenou, o Tribunal de Justiça confirmou e ele foi ao STJ. Agora saiu uma decisão dando razão a ele, porque ele não teve a oportunidade, naquela ocasião, de produzir provas. Provas no sentido de que o Albert Einstein não sofre dano moral. Não existe o dano moral de uma pessoa jurídica, um dano moral presumível, que é presumível no caso de pessoa física. Pessoa jurídica, não. E aí ele tentou demonstrar, falou que era uma liberdade de expressão, que ele estava sendo condenado por isso, e que ele não podia sequer produzir provas, mostrando que o Hospital Albert Einstein não teve nenhum tipo de dano moral, nem outro tipo de dano, já que, apesar vamos dizer assim, a contundência da postagem dele, o próprio Einstein não teve nenhuma perda de cliente, não teve nenhum dano, nesse caso seria um dano material. E aí o STJ, que é o ministro Moura Ribeiro, é isso, ele fez vou até confirmar o nome aqui, o Moura Ribeiro, ele fez ele considerou que o Tribunal de Justiça não fez o dever de casa, então que deve refazer o julgamento e explicar, e enfrentar as questões colocadas pela defesa do José de Abreu. Então, achei interessante, é interessante porque a razão, o José de Abreu acabou tendo uma decisão favorável a ele. Como nós sabemos, o José de Abreu é um dos que mais denunciaram toda a inconsistência, vamos chamar, o documentário mostra muito essa inconsistência da narrativa oficial. Então, ele tem essa... Ele tem esse é uma marca dele, isso é um traço da biografia dele, e será para sempre, né? Essa coragem que ele teve de mostrar, olha, tem mentira desde o início. Então, como a gente está falando da disseminação de mentira, isso mesmo antes do governo, você tem o que acontece antes de começar o governo, que é o caso, por exemplo, de como foi que o Jean Willis foi incriminado, teve que deixar até o Brasil, porque corria risco, né, se continuasse aqui. Você teve... Aqui eu estou tentando achar o nome do ministro. Aqui, tá? Aqui. Então, você teve... Moura Ribeiro, é isso. Tá? Então, você teve lá naquela ocasião, como é que o João Willis entra? Mentira, hora de extorsão. Isso depois, essa metodologia vai para a ABIN. No caso do João Willis, o que aconteceu? Houve uma decisão, não. Houve uma investigação que foi o seguinte, a coisa mais estranha do mundo. Quando teve o episódio da facada, eu chamo de episódio porque aí você pode... É um episódio da facada, para não usar o outro termo. Aí quando teve esse episódio, um jornalista, Cacau Menezes, lá de Santa Catarina, divulga uma foto para ilustrar ou corroborar a versão que já estava sendo divulgada de que o Adélio era um militante de esquerda. Essa foto era do Adélio numa manifestação pela renúncia do Temer na ocasião. Então, seria um fora Temer. Acontece que nós, no documentário, depois mostramos que essa manifestação era uma manifestação organizada pela extrema-direita, porque naquela ocasião o Bolsonaro estava com essa proposta de que o Temer deveria renunciar, porque o Temer estava começando a cogitar de ser candidato à reeleição. Não teria chance, mas atrapalharia o Bolsonaro e disputariam o mesmo eleitor. Então, ele teria que renunciar. Então, era uma manifestação nessa linha, manifestação da extrema-direita. Só que isso foi apresentado como se fosse de esquerda. Aí, o que fizeram? 2 policiais legislativos caem do céu. Já vamos ver se o Adélio esteve na Câmara. E ali simula uma entrada dele lá na Câmara. E aí começa a dizer, olha, o Adélio tentou entrar na Câmara. E sabe com quem ele foi falar? Aí, essa rede de desinformação começou a publicar. Não, ele foi falar com o João Willis. Mentira. Porque quando você entra na Câmara, você não diz, tudo naquela época, você não dizia qual gabinete você iria. E aí isso começou a espalhar. Era o João Willis, era PSOL, porque o Adélio tinha sido do PSOL, porém, o que ninguém divulgou o documentário, que vai mostrar depois, é que, na verdade, a vinculação do Adélio política, a militância dele não era mais com o PSOL, era com o PSD.
e lá de Uberaba, do deputado Marcos Montes, que era um dos líderes da bancada do Boi. Então, estou mostrando isso, que veja bem como é que se pega fatos, como é que esse grupo, e isso foi para o nível institucional, isso foi para dentro da ABIN, no órgão ligado à própria presidência, o GSI, que é ligado à presidência da República, e eles disseminavam mentira. Antes mesmo do governo começar, eles já tinham todo um esquema para pegar algumas informações que têm uma aparência ou de verdade, faz algum sentido e fazer uma distorção completa. É assim que o João Willis acabou sendo apontado como um suposto mandante lá daquele episódio.